hoje é o cenário de vinhos finos e espumantes. Ao avaliar o acumulado até setembro, os vinhos finos seguem em disparada. O aumento das vendas nos 9 meses deste ano na categoria em relação ao mesmo período do ano passado foi de 64,47%. Já os espumantes Brut ainda amargam uma queda de 9,25%, enquanto os moscatéis cresceram 26,87%. Sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da Uvibra, Deunir Argenta. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para você. Bom dia a você aí, Juliana e Thalita. É um prazer estar conversando com vocês e principalmente falando de vinho e espumante brasileiro, que para nós sempre é uma satisfação. Então, vamos começar dando um panorama geral dos vinhos finos no país. Quais são os motivos desse crescimento? Olha, o que a gente pode adiantar é que realmente em março, quando começou a pandemia, nos deixou bastante preocupados, né? Porque até então a gente não sabia o destino dessa pandemia. Teve uma coisa muito negativa e nós do setor se reunimos e ficamos bastante preocupados. E logo em seguida, já no mês de abril e principalmente em maio, o que a gente notou? Notou um consumo que estava se tornando um consumo bem aquém do que a gente vinha por hábito acontecendo nos anos anteriores. E para nós, uma surpresa bastante positiva, que chegando ao mês de setembro, nós vimos que tivemos um consumo bastante acentuado fora da linha. O que nós atribuímos esse consumo, principalmente de vinhos, depois eu posso falar um pouquinho dos espumantes, são vários fatores. Aquele momento que as pessoas tiveram que ficar em casa, as famílias começaram a ficar reunidas e nós, nessa reunião de famílias, automaticamente a gastronomia começou a fazer parte e optaram por uma bebida, e essa bebida foi o vinho. Então o vinho ele foi uma das bebidas que foi nesse momento fazendo parte da gastronomia. Outra coisa positiva foi o dólar. O dólar assustou um pouquinho os vinhos importados, tiveram um aumento bastante expressivo e com isso nossos vinhos ficaram mais competitivos. A facilidade também das pessoas irem aos pequenos mercadinhos, onde que tinha mais vinhos nacionais, e com isso também teve essa facilidade. Os commerce das empresas também, elas foram muito bem, né? Teve uma venda bastante expressiva nesse segmento. Então, dentro de todas essas ferramentazinhas, podemos dizer, dentro dessa engrenagem, cada coisinha fez com que isso provocasse uma venda. E uma venda realmente fora da linha, e que para nós estávamos esperando, porque estamos lutando todos os anos para a gente conquistar um pouco mais o consumidor brasileiro, para que possa tomar nosso vinho que se iguala aos vinhos melhores do mundo. Qual é a análise que você faz, então, sobre os espumantes? É possível que haja um incremento nesse final de ano, principalmente por conta das festas de Natal e Ano Novo? Realmente o espumante foi o inverso, né? Como o espumante, o consumo dele sempre é feito em casamentos, aniversários, formaturas, né? Grupos de pessoas, esse realmente tivemos um certo recuo. O que nós estamos percebendo no mês de setembro? Ele está retomando. Já outubro tivemos umas vendas boas. É evidente que a gente não vai conseguir atingir o número do ano passado, mas a gente tem sentido que os espumantes estão tendo uma reação. Então eu vejo que vamos chegar no final do ano também com uma venda boa de espumante, é claro, bem aquém do que tivemos no ano passado. Mas dentro do volume geral, entre vinhos e espumantes, nós, nas nossas vinícolas aqui do Brasil, podemos considerar que está sendo um ano muito bom. Deunir, é importante avaliarmos também a qualidade do vinho brasileiro. O que faz com que o nosso produto seja competitivo no mercado interno e também no exterior? Olha, nós podemos olhar que nos últimos 10 anos, as nossas vinícolas, todas elas foram em busca de tecnologia. Hoje podemos dizer que a tecnologia das nossas vinícolas, elas estão 100% se equivalente a qualquer vinícola do mundo. Então essa parte foi altamente positiva. Outra também foi a conscientização dos nossos produtores, também em produzir uvas de boa qualidade. Com isso, a cadeia vitivinícola, podemos dizer, toda ela está ela uniforme e competitiva, e podemos tranquilamente hoje dizer, se não temos os melhores vinhos do mundo, mas também
estamos entre os melhores. Em compensação, os espumantes, podemos dizer que nós estamos classificados entre os 2 melhores espumantes do mundo, isso pela avaliação de todas as avaliações que a gente fez no mundo inteiro, espumantes ganhando, inclusive, como sendo os melhores do mundo. Esse ano aqui tivemos 2 vinícolas, tanto na parte do Moscatel e dos Brut, ganhando a medalha como sendo os melhores produtos do mundo. Então, os espumantes, sem dúvida nenhuma, conquistamos sim esse mercado dos melhores, e os vinhos nós estamos devagarinho buscando também esse espaço. Deunir, você nos explicou de que forma a pandemia da Covid-19 acabou impactando o consumo de vinho e espumante. No caso dos vinhos, aumentou significativamente por conta desse encontro familiar da gastronomia. No caso dos espumantes, acabou caindo porque a gente não está tendo festa. Mas e quando a gente fala da exportação dos produtos brasileiros, tanto de vinhos quanto de espumantes? De que maneira que a pandemia de Covid-19 acabou impactando? Olha, isso foi vários motivos, até a dificuldade, né? O mundo se fechou e todo mundo estava querendo saber realmente aonde ia estar. Então, nós não temos o hábito de ser grandes exportadores, e sim grandes importadores de vinho. Para nós termos um número, por exemplo, cada 10 garrafas de vinho vendidas no Brasil, 8 eram importadas e só 2 eram nacionais dentro do nosso consumo. Então, e nós tínhamos então o quê? Uma preocupação era conquistar, e é o que nós temos, conquistar o brasileiro, que ele possa tomar o nosso vinho. Nós não somos um grande país de produção grande, né, de produtos. Então, a gente tem exportado sim. Essas exportações, elas até continuaram, agora está tendo um pouquinho mais de exportação no mês de outubro, que a gente percebeu, e agora em novembro também um pouco das empresas, que não são muitas, são praticamente em torno de 8 a 10 empresas que exportam, né? E os volumes também não são expressivos. Então, eu diria o seguinte, que as exportações não nos preocuparam, não nos prejudicaram se teve um pouquinho de queda. E sim, as vendas internas compensaram todo esse volume. Então, eu vejo que a nossa preocupação maior, sim, é fazer com que o brasileiro crie o hábito de tomar vinhos nacionais, até porque hoje nós temos grandes qualidades e não perdemos para país nenhum em termos de qualidade. O que nos preocupa um pouco, sim, é a carga tributária. Isso, sim, nós temos lutado junto aos governos, tanto os estaduais como federais, e hoje o Brasil paga uma carga tributária muito expressiva. Isso faz com que o consumidor ele pague esse custo e os nossos produtos ficam um pouco caros aí no final, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conversando, já conseguimos inclusive algumas ACT em alguns estados que elas fossem retiradas, e com isso a gente teve uma venda bastante expressiva, e esses estados que optaram para retirar da ACT, com certeza foi tirar um imposto para ganhar mais dinheiro, né? E aí tem outros estados que continuam indo com a ACT, e a gente está tendo um pouco de dificuldade, e com isso encarece um pouco mais o produto ao consumidor final. Muito obrigada pela entrevista, Deunir Argenta, presidente da Uvibra. A nossa expectativa realmente é que o comportamento do consumidor brasileiro mude diante de todas essas ações que vocês vêm empreendendo, e ele passe a valorizar mais o produto da casa, que é de tanta qualidade, com preço mais acessível, e o mercado se expanda. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e pela oportunidade.